Para você que não me conhece, me chamo Alexandre, mas pode me chamar de Ale, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de como recebi a notícia de gravidez, como foram as minhas reações, alguns pensamentos e também algumas dicas que podem te ajudar a dar os primeiros passos. E primeiro eu quero começar contando como que recebi a notícia. Era um domingo, nós tínhamos saído para jantar com alguns amigos e chegamos em casa por volta de 1h30 da manhã, isso mesmo, já de madrugada. Eu inclusive já estava mega cansado, chegamos, começamos a nos organizar para ir deitar, só que no caminho para casa minha esposa havia comentado: olha, eu tô fazendo um curso e tem uma atividade que eu preciso concluir ainda hoje, só que é uma atividade gravada, vou precisar da sua ajuda. E assim, eu já tava cansado, eu queria chegar em casa, literalmente me preparar para dormir e dormir, até porque já era uma madrugada de segunda-feira, melhor dizendo, e baseado nisso, beleza, né? Chegamos em casa, comecei a me organizar, tal, e no meio disso ela realmente lembrou que tinha essa tal atividade para fazer e falou: olha, eu preciso da sua ajuda para realmente entregar isso. Eu tava com tanta vontade de fazer isso, de participar, que eu ainda até falei: quando que era para entregar? Aí ela comentou que era para entregar ainda no domingo. Aí eu ainda até, né, não querendo, comentei, falei: poxa, mas já é 1h30 da manhã, já é segunda, então tipo assim, já era, não tem mais o que fazer em relação a esse trabalho. Mas ela insistiu e aí beleza. Falei: tá bom, vai. Me troquei de volta, já tava preparado para ir deitar, me troquei de volta, coloquei uma roupa que eu pudesse às vezes aparecer no vídeo e tal. E aí no meio disso, quando eu chego no quarto, que inclusive é esse que eu estou gravando, ela me surpreende comentando: olha, na verdade não é bem uma lição, eu tenho um presente pra você, e me entrega uma caixinha em mãos. E aí na minha cabeça eu pensei, né, não é nenhuma data especial. Segundo, não é meu aniversário, não é nenhuma ocasião que a gente às vezes possa comemorar. Terceiro, se fosse algo que ela quisesse me surpreender, às vezes poxa, quero te dar um presentinho, coisas do tipo, eu acho que ela não faria isso agora, 1h pouco da manhã de uma segunda, pra, né? Falei: caramba, né? O que tá acontecendo? Fiquei realmente muito intrigado com aquilo. E aí, a partir do momento que eu olho pra ela, eu falo assim: poxa, um presente? Aí ela abre, um presente, abre. E aí, no meio disso, eu abro, e aí, assim, literalmente a imagem eu olho, vejo que dentro da caixa tem um teste de gravidez, aqueles de semanas, marcando grávida de 2 a 3 semanas. E aí, na minha cabeça, eu olhei aquilo e fiquei pensando, falei: caramba, meu, será que isso aqui é real ou ela tá zoando, né? Porque às vezes pode ser alguma piadinha, enfim. A gente já estava conversando a respeito disso, que inclusive vai ser tema para um outro vídeo, sobre questão de planejamento ou dicas de organização para gravidezes que inicialmente não são planejadas, mas isso não significa que é o fim do mundo. Mas nós estávamos começando a conversar sobre aquilo, no meio disso eu falei: caramba, e agora? E aí a minha reação foi basicamente a seguinte: conforme eu olhei aquele teste de gravidez, meu pensamento começou a vir aquele caos, um monte de pergunta, um monte de dúvida, e eu virei pra ela e falei: e agora? E antes disso, de responder, né, e agora? Eu entrei numa crise de riso, acho que de nervosismo, que era 1h pouco da manhã, e eu não conseguia parar de dar risada. E eu, assim, quem me conhece sabe que as minhas risadas são risadas muito altas. E então é algo que, assim, com certeza eu fiz um barulho aí pra algum vizinho aqui. A gente meio que se abraçou, tal, ficamos felizes. Aquele mix, né, de sensação de: meu, o que eu vou fazer agora? Putz, a gente tava priorizando, sei lá, alguns exemplos, né? Poxa, a gente tava pensando em talvez trocar de carro, em talvez reformar o AP, em talvez, o que a gente faz, sabe? São planos que nós tínhamos, estávamos nos programando para, e que, caramba, colocou em xeque tudo isso, quais são os próximos passos, o que a gente começa, o que eu faço, o que a gente faz. Deu um pouco desse desespero. E aí, como vocês podem, claro, imaginar, eu consegui dormir tranquilamente essa noite, né? Como se eu tivesse recebido uma notícia de: vamos jantar o quê? Vamos num restaurante amanhã? Vamos fazer uma coisa diferente? Mas a minha cabeça não desligou. A partir do momento que eu recebi a notícia, eu acho que o impacto, né, da notícia, melhor dizendo, meus pensamentos começaram a fritar. E agora, como que vai ser? O que a gente prioriza? O que a gente tem que fazer primeiro? Poxa, o que a gente vai ter que adaptar? O que a gente vai ter que abrir mão? O que a gente vai ter que mudar? Será que o apartamento que a gente mora é suficiente? Será, assim, várias perguntas. E aí, literalmente, a noite passou como se fosse 1 minuto. Passou-se muito rápido. E aproveitando um pouco esse meu compartilhamento com você, eu destaquei 3
pensamentos, inclusive dicas dentro desses 3 destaques, nas quais eu quero compartilhar com você e que às vezes pode te ajudar a pelo menos organizar ou a ter uma visão um pouco mais consciente desse start, desse início após esse choque da notícia. E o primeiro grande pensamento ou a primeira grande pergunta que eu me fiz foi: e agora, por onde começamos? Exatamente. Inicialmente, o que eu posso te dizer é que talvez a melhor coisa para se iniciar esse processo de, poxa, vou entender um pouco melhor a situação para a partir desse influxo de pensamento um pouco mais controlado, vou começar a partir daqui a organizar as caixinhas. O primeiro ponto que eu posso te dizer é: dê tempo ao tempo. De fato, cada pessoa reage à notícia de uma maneira. Alguns choram, alguns pulam de alegria, outros, como no meu caso, dão uma crise de risada, e cada um terá o seu próprio processo. Mas, nesse começo, o tempo, na minha visão e na minha experiência pessoal, foi crucial. Aí sim eu já vou te dar a primeira dica, que é começarmos a criar uma lista de todos os assuntos que nós pensamos no meio desse caos e que podem sim ser importantes ou necessários para esse processo de gravidez. No primeiro momento vai parecer um pouco um brainstorming de você com você mesmo, várias ideias, vários pensamentos, aquela salada, mas essa é só a primeira etapa da dica. Conforme você tiver esvaziado, entre aspas, seus pensamentos, listando todas essas coisas num papel, a segunda etapa dessa dica é que você comece a classificar todos esses vários assuntos por grandes temas. Se o grande grupo está relacionado a causas financeiras, então o grande tópico é: tudo isso aqui está relacionado à grana. Ponto. Conforme você faz essa primeira divisão, você já começa a enxergar o caos um pouco mais organizado. Uma terceira etapa no meio desse processo, que vai ajudar e muito a tirar certas ansiedades, preocupações e pesos, que é quando você separou, né? Primeiro você listou tudo. Segundo, você separou por grupos. Terceiro, você vai separar os assuntos em 3 períodos de tempo. Primeiro período de tempo que você vai agrupar o que precisa de toda essa lista, de toda essa classificação, ser realizado durante a gestação. Segundo, o que dessa listona precisa ser realizado até o nascimento. Terceiro, o que dessa listona precisa ser feito para depois do nascimento. E eu te explico por que eu estou dividindo, ou porque eu dividi nesses 3 marcos: gestação, para o nascimento e pós-nascimento. Se nós separarmos em grupos diferentes, nós conseguiremos entender a nossa prioridade imediata, nós entenderemos as nossas prioridades médias e as nossas prioridades baixas. Isso, claro, levando em consideração o tempo que nós temos, né? Da descoberta até vias de fato o nascimento. Assim, nós literalmente vamos viver o hoje, não nos preocupando inicialmente com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Inclusive, é um exercício que vale muito a pena você até compartilhar com a sua esposa, para que ela também faça a lista dela. Assim vocês vão ter uma visão muito mais estruturada do que precisa acontecer, ou das coisas que ainda estão por vir, e vai facilitar bastante na hora de vocês começarem a correr atrás das coisas, porque vai estar tudo listado. E conforme vocês executarem, vão riscando, vão colocando lá um ok, feito, ou conforme novas coisas acabem chegando, vocês vão adicionando. Então a lista, ela é viva. Então você vai editando conforme a necessidade de vocês. Fechou? E um recado rápido: se esse vídeo até aqui já está te ajudando a organizar os seus pensamentos, ou pelo menos te dando uma ideia de onde começar, deixe o seu like para apoiar o projeto participando. Com o seu like, eu vou entender que compartilhar as minhas experiências pessoais com vocês, além de somar para a experiência e para a caminhada de vocês, também colabora para que a gente tenha um grupo de fato motivado e engajado para participar de maneira ativa, como um pai na vida de sua família, focando em seus filhos. E aqui vamos para o segundo pensamento, que foi o seguinte: eu realmente quero participar de uma forma mais ativa e presente deste momento da gestação. Agora, como eu faço isso? Esse segundo ponto tomou muito tempo dos meus pensamentos, porque não sou eu que estou carregando a criança, não sou eu que estarei passando pelas transformações no meu corpo, coisas do tipo. Tudo bem que, na gestação, as coisas estão diretamente relacionadas à mãe e ao bebê. Tudo acontece, no nosso caso, de maneira externa, na qual a gente não tem ação direta. E aí, insistindo nesse pensamento, o que eu poderia fazer para ser mais ativo? Porque, pensa comigo, na minha visão,
Na minha visão, eu acredito que é uma loucura. na minha visão, Na minha visão, eu acredito que é uma loucura imaginar que a mãe que está carregando a criança precisa literalmente se virar com todas as coisas para que a criança nasça com saúde, e o meu papel de pai ou a minha paternidade começaria a partir do momento que a criança nasceu e está nos meus braços. Entende onde eu quero chegar? Na minha visão, a paternidade ela começa desde o momento da notícia. Tanto que, a partir do momento que essa ficha me caiu, eu consegui entender o seguinte, que eu estava num primeiro momento trazendo a criança como objeto principal de preocupação. Mas eu acabei ampliando um pouco mais a minha visão, entendendo que, por mais que eu não consiga, para o bebê, atuar diretamente neste momento agora, para minha esposa eu consigo fazer isso. Então, a partir desse momento que a minha ótica mudou, fazendo com que eu entendesse ou me perguntasse o que eu posso fazer para minha esposa, para que ela, inclusive, tenha a gestação da melhor maneira possível, de uma forma tranquila, de uma forma na qual ela saiba que ela não está sozinha, que eu estou ao lado dela, já sendo pai, cuidando dessa criança, neste primeiro momento, a partir dela, beleza? E deixo aqui algumas ideias que estou fazendo e que podem te inspirar, para que você seja presente, participativo e ativo na gestação para com a sua esposa e, por consequência, para o seu filho ou para sua filha. A primeira delas é: acompanhe a sua esposa em todos os exames possíveis, para que você de fato esteja ao lado dela primeiro, demonstrando de que, poxa, estou interessado nisso e me preocupo com isso e faço questão de estar do teu lado para que a gente faça que esse grande projeto do nascimento aconteça com sucesso. Mas acompanhe, saiba o que está acontecendo. Segunda coisa é, uma vez que você vai e participa desses lugares, não seja somente um espectador, mas também participe de maneira ativa, perguntando, tirando dúvidas, desmistificando às vezes mitos, aquelas coisas que a gente acaba ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós, né? Tipo, leite com manga, não sei o quê, porque a gravidez é um barato tão complexo e tem os seus riscos, tem as suas preocupações. E o que você e o que eu posso fazer para minimizar isso? Como posso influenciar o processo minimizando riscos? É entendendo, é estando do lado, é realmente sendo ativo e correndo atrás para que você, para que eu façamos algo que de fato influencie positivamente nesse processo. O próximo, seja um facilitador, ou seja, facilite as coisas para sua esposa. Se nós podemos facilitar o processo, por que não realizarmos? Seja pegando um remédio, seja pegando uma vitamina, seja lembrando ela de consultas, seja você, às vezes, que no meu caso já aconteceu, dela tá com mal-estar, precisar comer, não querer, mas além dela não querer, ela também não se movimentava para ir comer. Então, o que eu podia fazer naquele momento era, poxa, gosto de cozinhar, então eu já tinha preparado o almoço, então coloquei no prato para ela, trouxe para ela comer um pouco. Então, assim, procure, de fato, entender se tem algo que você pode fazer que facilite o processo para ela. E indo para o último item, que é comunicação. Não tem como deixar de citar isso, porque foi um pensamento que inclusive eu fiquei muito tempo pensando, poxa, como que vamos lidar com as conversas, com as questões, como que a gente vai fazer isso? Porque é tanta coisa pra gente correr atrás, que se a gente de fato não tiver consciência e entender que precisamos conversar, precisamos falar sobre os itens, a chance dela assumir todas as coisas e acabar fazendo tudo sozinha é muito grande. Então nós precisamos entender, né, ter como sinal de alerta de que precisamos comunicar. Tome a iniciativa para conversar sobre os assuntos que precisam ser conversados. Muitas vezes, claro, cada gestante, falando do meu caso da minha esposa, principalmente nos primeiros meses, em função do enjoo, ela teve muito mal-estar em função disso. Baseado nesse mal-estar, ela às vezes não tinha condições de conversar. Então é de ter a paciência de, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre aquilo? Você consegue falar agora? Puxa, não consigo. Beleza, a gente fala num outro momento. Consigo falar. O que você acha? Vamos trocar uma ideia e explorar isso. Mas tendo a iniciativa da comunicação da nossa parte. Porque muitas vezes, infelizmente, o que se constrói é aquela visão de que, poxa, a mulher que tem que correr atrás, a mulher isso, ela. Mas quantas coisas, desde a notícia, nós já podemos estar ao lado delas, colaborando, somando, sendo facilitadores e muitas vezes
vezes a gente não faz. Então a ideia é que você realmente participe e com certeza surpreenda. E aí o que vocês podem fazer às vezes para facilitar um pouco a rotina de comunicação ou para movimentar inicialmente, né? A gente não tem muito hábito de conversar sobre isso e tal. Como que eu começo esse assunto? Então vou dar aqui para você algumas dicas extras aí de como você pode fomentar essas oportunidades. Primeiro é literalmente comentar, né? Precisamos conversar a respeito dessas coisas e tal. O que você acha da gente dedicar às vezes alguns dias da semana ou alguns horários, alguns momentos, mas literalmente marcarmos uma conversa para falarmos disso? Pode ser uma opção. Nessas conversas, quando elas acontecerem, ouça e também fale o que está no seu pensamento, o que você tem imaginado, preocupações, alguns receios, dúvidas, para que haja essa troca entre as partes. Dessa maneira vocês vão conseguir com certeza se unir mais por conta do processo, entender mais o que está se passando na cabeça um do outro e vão poder juntos tomarem decisões melhores, porque vocês vão ter contextos mais completos. E o terceiro, também opine, palpite, também dê a sua opinião, o que você acha, o que você tem de expectativa, o que às vezes você imagina. Não seja só um ouvinte, para que a gente consiga construir tudo isso juntos. Afinal de contas, é um projeto que faz parte dos dois, beleza? Então neste vídeo eu contei para vocês como eu recebi a notícia, como eu reagi à notícia, também trouxe ali alguns grandes pensamentos que tive nessa noite não dormida, pensando cheia de preocupações, que é por onde eu começo, como eu posso ser mais participativo e como nós podemos nos comunicar melhor para que as coisas aconteçam de uma forma mais harmoniosa. E se você quiser continuar sabendo o que tem acontecendo e o que vai acontecer em relação a tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês, eu te convido a se inscrever no canal para que você não perca os próximos vídeos. Além disso, também deixe no comentário aí o seu depoimento, deixe no comentário a sua história ou como que vocês fazem todo esse processo. Quando você recebeu a notícia de você vai ser pai, como foi a sua reação? Como você reagiu a tudo isso? Dê essa força se inscrevendo, compartilhe também esse vídeo com seus amigos que já são pais, com aqueles seus amigos que serão pais. Vamos atingir o máximo de pessoas possíveis para que nós sejamos pais participativos, ativos e presentes na vida da nossa família e dos nossos filhos, fechou? E nos vemos no próximo vídeo.